Boa noite. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por Eliane Cantanhede, jornalista e colunista do jornal Folha de São Paulo, Daniel Arão Reis, professor de História na Universidade Federal Fluminense e autor, entre outros, do livro Ditadura e Democracia no Brasil, do golpe de 64 à Constituição de 88. Marco Antônio Villa, historiador e autor do livro recém-lançado Ditadura à Brasileira. Ricardo Couto, comentarista da Rede Record, repórter da revista Brasileiros e editor do blog Balaio do Couto. Como de costume, teremos os desenhos do nosso cartunista Paulo Caruso em tempo real. Hoje, excepcionalmente, o programa é gravado. Portanto, não teremos interação com os telespectadores e nem os tuiteiros convidados aqui no estúdio. Almino Afonso, muito obrigado pela sua presença aqui no Roda Viva. É um prazer ter você aqui. Vamos conversar sobre 64, no momento em que você, exercendo o dom da ubiquidade, está ainda autografando o livro 1964, na visão do ministro do Trabalho de João Goulart, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. E por isso o programa está sendo gravado. Então, não são dois Alminos Afonso, um só conversa conosco agora. Para começar a conversa, antes da pergunta do Ricardo Couto, Almino. Em 1939, por exemplo, não se discutia tão apaixonadamente o que aconteceu em 15 de novembro de 89, quando se proclamou a República. Em 1980, também era possível analisar com um distanciamento histórico o que aconteceu em 3 de outubro de 1930, 50 anos antes. Isso não acontece com 31 de março de 64. Passados 50 anos, ainda há muita controvérsia a respeito do que aconteceu naquele dia. Eu não me refiro aos desdobramentos do golpe de Estado. Por que 1964 não termina? Meu prezado Augusto, antes de mais nada, eu quero dizer que eu me sinto também aqui muito beneficiado, porque, curiosamente, na vida da gente, às vezes, há instantes que se repetem. Eu fico a recordar, quando eu cheguei do exílio, logo, sem muito tempo depois, você, naquela época, mais jovem do que hoje, embora ainda continue jovem, me convidou para um comício na sua terra, Taquaritinga. Um comício curioso. Para lá foram alguns candidatos, acho. Deputado Fernando Moraes. Foi. Jornalista Adaúlio Dantas. Deputado Ayrton Soares. Havia mais que eu não estou me lembrando. Isso. E eu, um pouco sem muita razão de ser, um recém-chegado. Você era o protagonista. Um recém-chegado. E você me recebeu na sua terra, onde o seu pai tinha uma liderança excepcional, e carinhosamente o povo chamava de Negrão. Nunca esqueço esse detalhe. Você me recebeu com uma praça lotada. Eu digo a mim porque você fez um convite explícito para me receberem na praça. E o título do seu panfleto era Um Homem na Praça. Exato. Eu quero dizer a você que eu sou um emotivo. Eu guardo este panfleto com um carinho enorme. E muitas vezes eu já tenho me dito, se ele disse isto de mim naquele instante, será que eu era? O importante é que aquele instante, hoje, por curiosidade desse chamado acaso, eu estou lançando um livro sobre aquele período de 64, portanto, o antigolpe e o golpe. E venho para o meu primeiro programa sobre o tema
e a respeito do livro, presidido por esta tertúlia, chamemos assim, por você. Muito obrigado, é uma fato honra. realmente curioso, que alguns chamariam de mágico. Eu não sei se é. Muito obrigado. Vamos ao tema que você me colocou. Eu não sei se se explica. Muito menos eu aqui neste improviso, com certeza não saberei explicar. Mas não tenho dificuldade em constatar. É assim. Eu diria, hoje eu percebo com muita clareza, porque hoje, sobretudo por conta do fato de estar lançando o livro, eu tenho sido muito procurado por diversos setores da imprensa, falada, escrita. E noto, pela forma como perguntam e como reagem às respostas, que há realmente a respeito daquele tema, ou seja, os anos 60, por mais que alguns tenham lido e tenham já um conhecimento factual razoável, mas lhes falta uma clareza, quase sempre, a respeito do que foi, De acordo. ou do que pretendia ser. E, portanto, isto que eu estou sentindo muito nestes diálogos, e que se reflete na sua pergunta, é real. E eu me pergunto o porquê. Vou tentar uma resposta. A primeira, Augusto, é que passaram-se anos e anos que houve um bloqueio dos vencedores em relação a 64. Ou seja, como foram os fatos na realidade? Até onde as acusações havidas tinham procedência ou não? Houve um silêncio quase absoluto. Eu me recordo, ao voltar do exílio, quantos anos faz? Também lá uns 50 anos já, o presidente João Goulart não tinha presença na imprensa. Era uma figura ignorada. O fato hoje é visivelmente diferente. Nos últimos meses ou no último ano, isso foi num crescendo. O enfoque, não apenas dele, mas de toda aquela realidade conflitiva, veio à tona por diversos fatores. Mas no plano do governo, inclusive, recentemente, a presidente Dilma recebendo o presidente João Goulart, cadáver, né? Com homenagem de chefe de Estado, é uma coisa única que eu saiba na nossa história, não é verdade? Dom Pedro II voltou, mas que eu saiba, houve um belo discurso de Rui Barbosa, mas honras de chefe de Estado, que eu saiba, o nosso Marco Vila pode me corrigir, que eu saiba, não houve. Aqui houve, é curioso essa mudança, há uma mudança. Eu diria uma mudança de pergunta, o que houve de verdade? Daquilo sobrou alguma coisa que signifique para uma reflexão ou não? Eu acho que está havendo e me parece salutar. Por quê? Eu vivi a realidade no Chile e o golpe do Pinochet. Pois bem, foi muito mais dramático o golpe lá do que aqui. No ato e na consequência, ao longo do tempo. Muito mais dramático. Inclusive no morticínio, etc. Mas apesar, e uma visão ideológica profundamente diferenciada na sociedade. Não obstante isso, a última vez que eu estive em Santiago, não faz muito tempo, tive a surpresa de ver lá, frente ao Palácio da Moneda, o busto de Salvador Allende, enorme ali na frente, ali diante do Palácio da Moneda, que foi bombardeado e quase destruído. La Moneda. De la Moneda, sim, La Moneda, de la Moneda. Está ali, ou seja, como uma representação de uma sociedade que pode conviver com as suas controvérsias, enquanto nós, aparentemente, não estávamos conseguindo conviver com as nossas controvérsias. Por quê? Está claro o que vou dizer, reflete um pensamento que eu tenho naquela época. Isso não significa nem de leve a pretensão de achar que os outros acham o mesmo que eu. Mas eu acho que houve, naquele período, uma expectativa de propostas de mudança que não se realizaram, até pela premura do tempo, que foi imensa, foi 1 ano e 2 meses de governo João Goulart. Mas houve propostas para ali, pretensões dali, dos mais diferentes setores sociais, porque também não se pode analisar aquele período, João Goulart, há um contexto que a sociedade é emergente, há uma presença popular. É o que faremos ao longo do grande, programa. muito grande, dos trabalhadores urbanos, dos trabalhadores rurais, que surgem naquele momento através dos primeiros sindicatos rurais,
das ligas camponesas, do movimento estudantil que sai das universidades, vai para a rua e vai para o campo através do teatro, através da música, tratando de colocar um diálogo dos estudantes com os trabalhadores do campo, através de artistas jovens também. Me lembro do Ferreira Goulart, que naquela época era muito mais jovem que hoje também, no meio dos jovens da UNE, do tempo de Aldo Arantes, do tempo de José Serra. Ou seja, a universidade saía do pátio Quer dizer, da Aurino, universidade. que nós voltaremos. Esse assunto vai permear, essa questão Claro, vai permear imagino. toda a conversa. O que você diz, essencialmente, é que não foi discutido ainda, né? 64 não foi discutido, não foi eviscerado aí como outras datas em outros países. É isso. Ou como os nossos próprios acontecimentos históricos. Quer dizer, É isso. 1930 foi livremente isso. discutido. E isto, quando eu digo não foi discutido, como você assinala, a discussão supõe o contraditório. Perfeito. O contraditório supõe que haja clima para isto. E não, acho que não havia. Então, nós vamos continuar no assunto. Agora, vou passar a palavra ao Ricardo Couto. Boa noite. Boa noite. Doutor Almino, ministro do Jango, testemunha ocular da história, qual a imagem mais marcante que ficou na sua lembrança daquele 31 de março de 1964? Como foi sua última conversa com Jango? Em que momento o senhor percebeu que o governo havia caído e não tinha volta? Olha, Coxo, uma alegria também voltar a contato com você de histórias antigas que nos associam e às vezes nos separam, mas nos unem sempre. Veja, a tua pergunta me coloca dois momentos. O como foi se dando o golpe em si mesmo, Exato. a narrativa do episódio e o que desdobra. Eu vou ficar na narrativa do golpe, que é uma forma de expor, quem sabe para muitos, como se deram realmente, naquele instante final, o exercício da força através do golpe. Com muita frequência, ainda perdura no Brasil a ideia de um golpe que teria sido realizado a 31 de março. Não é real. 31 de março se esgota pura e simplesmente na marcha do general Mourão, que vem desde o Juiz de Fora, para tentar depor o presidente João Goulart no Rio de Janeiro. Vem vindo desde a madrugada. Mas o presidente está na presidência. No dia 1º, o presidente, por igual, continua presidente. Vai a Brasília, despacha ligeiramente no Planalto e realiza um encontro na casa onde ele vivia, o Rancho do Torto, né? Granja do Torto. Granja do Torto. A Granja do Torto, com vários de nós. Tancredo Neves, eu próprio, Bocaiúva Cunha, Dutel de Andrade, Temperani Pereira, enfim, um grupo ali para ouvir o que podia ou não ocorrer ainda. Todos deputados, né, Almir? Quem? Todos deputados federais. Todos deputados. Todos deputados. Salvo o senador Arthur Vigílio, que era líder do Senado, do governo no Senado Federal. Mas era senador. Todos os demais éramos deputados. Bem, naquele instante, o general Ladário, que havia assumido há poucos dias o comando do Terceiro Exército, telefona para o presidente e propõe uma proposição que era praticamente um apelo para que ele se deslocasse para Porto Alegre. No diálogo que houve entre os dois, que em seguida nos foi revelado, Ladário entendia que, indo para lá, supunha ele que podia nascer ali um centro de resistência que irradiasse para fracionamentos dos outros exércitos e, portanto, aquilo que parecia consumado deixaria de ser. Quando se consuma realmente, eu diria, institucionalmente o golpe, enquanto o João Goulart está viajando para Porto Alegre, atendendo a esse convite, apelo do Ladário, o senador Moura Andrade, presidente do Congresso Nacional, convoca o Congresso Nacional em uma sessão extraordinária. E essa reunião se dá entre 1h da manhã, 1h30 da manhã do dia 2. Ele chega, dá por aberta a sessão, recebe um ofício do chefe da Casa Civil, Darcy Ribeiro, limitando-se a dizer que o presidente João Goulart está se deslocando de Brasília para Porto Alegre. Não tinha nenhum dever de fazê-lo, juridicamente. Estava em território nacional, o presidente podia movimentar-se sem problema, mas o fez por uma precaução política.
Foi sensato, porém em vão. Morandade toma a palavra, faz um breve discurso dizendo que o país estava num caos, o governo estava abandonado com a saída do presidente de Brasília. Havia, portanto, uma cefalia política e o Congresso Nacional não podia ficar alheio àquilo, tinha que dar uma resposta. E, ao modo de ver dele, um discurso que se prolonga um pouco, ele declarou: está vago o cargo de presidente da República. E, por decorrência, uma vez que está vago, assumirá a presidência da República em caráter interino o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Ato contínuo a isso dá-se um fato que neste eu vou tomar momento liberdade de contar que aqui. as coisas se consumaram? A queda do Jango se consumou neste momento? Eu não tenho nenhuma dúvida que se consuma com esse dado do Congresso, ou melhor, da palavra do presidente do Congresso Nacional, que está vago o cargo, e a sequência logo da posse do Mazzilli. Porque o Mazzilli se toma posse exatamente naquela mesma madrugada no Palácio do Planalto, com a corte dos que apoiavam a ele, e, curiosamente, com o apoio, a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o fato formal se dá aí. Nessa sessão do Congresso. Uma sessão do Congresso, modo de dizer, porque não houve debate nenhum, não houve nada. Quando o Jango chega a Porto Alegre, como é que ele recebe essa informação? Ele não era mais presidente, tinha acabado o governo dele. Quando ele chega a Porto Alegre, como é que foi isso? Bom, aí, deixa eu só terminar esta parte, me parece... Eu só vou pedir que a gente resuma, né? Eu sei que é difícil, a gente tem que resumir para a roda girar. Essa vai ser a minha dificuldade, não é? Não porque queira ser falante. Esse é o desafio. Mas porque, de repente, o tema, sem querer, me leva... Não, mas depois nada impede, Almino, que a gente retome o assunto depois. Mas aí, na noite, isto, a meu ver, não. Ali se confirma, do ponto de vista institucional dominante, o golpe. E, portanto, o novo governo, que os Estados Unidos, em seguida, reconheceram. Lyndon Johnson reconheceu em seguida, se consuma aí. Ao chegar lá, o presidente chega lá à madrugada já, do dia 2. Pela manhã, no dia 13, ele reúne, com o comando lá, o general Adário, que tinha assumido o Terceiro Exército, porque o general também do Terceiro Exército lá tinha aderido e, portanto, já estava fora de Porto Alegre. E 3 parlamentares que o haviam acompanhado. E mais o general Assis Brasil, e mais o deputado Leonel Brizola. E o deputado Leonel Brizola, que já tinha ido. Isso. Este pequeno grupo ouve as palavras do general Adário, que é uma demonstração absoluta de que devíamos reagir militarmente ao golpe que estava sendo dado. Não sei o quanto já deviam saber, porque não tinha dificuldade de, por telefone, informar o que tinha passado na madrugada, que eu acabo de revelar. É longo o discurso do Adário, belo na sua força histórica, na sua emoção, na sua grandeza. E, na essência, eu tenho uma formação militar. E, para mim, um militar luta até a última bala. Esse é o conceito que ele defende nessa fala. Mas ele estava completamente isolado, né, doutor Almino? Porque o dispositivo militar do Jango, o Jango acreditou piamente num dispositivo militar que, na verdade, não existia, né? O general Adário estava falando sozinho. O dispositivo militar do general Assis Brasil. Não tinha cumprimentado ainda. Se você me permitir, a mentira pressupõe que ele mentia. Ou seja, dizia que tinha sem ter. Não, ele disse que ele podia estar enganado. Eu acho que ele podia estar enganado. Não entendi. O que eu lhe perguntei é o seguinte: o presidente Jango acreditava num dispositivo militar que não existia. Não é que ele mentisse, mas ele acreditava. Sim, é verdade. Ou seja, o general Adário, na verdade, estava falando praticamente sozinho. Não, e depois é que ficamos com clareza das traições que foram se dando, de maneira cada vez mais evidente, que no momento não nos surgiram. Até sobre o Cruel, que no primeiro momento parecia que tinha sido aquele diálogo meio áspero de feche a unha, acabe com o CGT, e por que não faz eu... Hoje eu tenho com absoluta clareza que foi muito mais grave, mas isso é uma outra parte. Essa história de que o dispositivo militar não existia, não seria mais razoável dizer que ele existia e se desfez? Não entendi. Essa história de que o dispositivo militar do Assis Brasil não existia, não seria mais razoável dizer que existia, mas se desfez? Eu não sei se é um problema de análise
quase, não sei, qual é a vantagem? O que muda no fato histórico? Nada. Não, mas ele tinha meios de resistir, essa eu acho que é a essência. O Jango, ele tinha meios militares. Pois bem, mas isso eu quero tentar que foi enriquecido pela intervenção da Eliana, e eu prometo terminar já. Essa é a linha do Ladário. Mas ele pede que o seu Estado-Maior opine. Os 3 generais da região, enfim, das várias, não sei o que dizer, onde ficam acentuados os vários centros do Exército no Rio Grande do Sul. E os 3, sobretudo o primeiro, diz com absoluta clareza que não aceita a proposição do seu general-chefe, porque não há a menor resistência possível em termos militares, tese dele. No país, já os exércitos, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive, já tinham aderido. No Rio Grande, ele mostrava que 2 das bases aéreas importantes, bases militares importantes, acho que Bagé e Santa Maria, eu posso estar errando o nome, enfim, já haviam aderido. Então ele dizia, para nós sairmos daqui, para dar o combate adiante, a batalha vai começar aqui, já dentro do Rio Grande. Portanto, é uma solução inadequada. E termina dizendo, presidente, isto será uma aventura. Isso foi repetido pelos demais generais do Estado-Maior. Brizola pede a palavra e propõe que o presidente o nomeie ministro da Justiça e ao Ladário ministro da Guerra, para que eles criem as condições que pareciam ali, pelas versões dos generais, impossível. Bom, o Ladário insiste, é um diálogo admirável, se você imaginar o confronto, até que o presidente fala dizendo: estou convencido que não temos condições efetivas para essa resistência, louvo a generosidade, a grandeza, etc., mas não aceito que, em nome de manter o meu mandato, eu possa levar o povo a uma luta sangrenta. Eu não renuncio, mas não aceito a solução armada. Retiro-me daqui para qualquer lugar do país, foi a expressão dele, até que os fatos se esclareçam. E aí termina o episódio de Vamos tentar fechar a roda com o Vila, que estamos nos minutos finais do primeiro bloco. É que a história é muito longa, tal, apesar de todo esforço de síntese que você apresentou, ao minuto estou chamando você porque ele insiste que eu chamo de você. Por favor. Agora, o que causa estranheza? Vamos precisar discutir outros pontos. Ele saiu da madrugada do dia 2 de abril de Brasília e foi para Porto Alegre. Permaneceu cerca de 8 horas, das quais 4 dormindo em Porto Alegre. 4 horas, metade dormindo, metade acordando. Conversou, etc., tal, lá na base, como a sua exposição, depois foi para São Borja. Ficou 2 dias em São Borja, segundo o relato do general Assis Brasil, isso que o acompanhou. 2 dias cuidando das suas fazendas, visitou fazendas, conversou com o capataz, e no dia 4, finalmente, ele acaba voando para Montevidéu. Então, o que causa estranheza, assim, um observador décadas depois, o porquê desse percurso. Por que ele saiu do Rio, que era o centro político do país? A deputada Yara Vargas, quando viu o volume de malas que ele levou para Brasília, disse que ele está indo por exílio. Pelo volume de malas, disse quando ele saiu do Palácio Laranjeiras. Porque ali era o centro político. 2/3 das Forças Armadas, dos comandos, estavam lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, sair do Rio, que era efetivamente ainda a capital política, era abdicar. Foi a Brasília, ficou pouquíssimo tempo. É bom lembrar que leu o manifesto, que você datilografou, que o Tancredo escreveu um manifesto, você datilografou, ele leu na Rádio Nacional, com uma má vontade que parecia o Rodrigo Janot, o Procurador-Geral da República, no final do mensalão. Leu sem muito entusiasmo, é bom lembrar, E aí depois houve sabotagem do avião, daquele avião que ia, tal, aquele episódio, que se não me engano você estava presente na base aérea lá de Brasília, Quando estava voando... quando trocou o avião, porque houve uma sabotagem e tal. Então o que chama a atenção é que ele queria repetir Getúlio, seja, queria repetir Getúlio de 45, ou seja, ir para o exílio, entre aspas, interno, São Borja, e um dia, e ele era jovem, voltar nos braços do povo. Só que as contradições de 64 não eram as de 45, eu escrevi já até sobre isso, portanto, ele fez uma leitura absolutamente equivocada, e 64 não era 61, como o Brizola estava lendo. Quando o Brizola diz, vamos fazer daqui a defesa do mandato, ele estava imaginando que era 61, mas não era 61, porque durante 3 anos o presidente atacou violentamente
profundamente o Congresso Nacional e a própria Constituição, e o fez especialmente entre os meses de janeiro, fevereiro e março de 64. Quer dizer, é isso que eu queria que ficasse claro, especialmente para os mais jovens, que tem esses episódios da não resistência. O Brasil era... Estamos de volta para falar sobre 1964 com o ministro do Trabalho do governo João Goulart, Almino Afonso. Passo direto para Eliane Cantanhede. Eu vou lhe pedir licença para fazer uma provocação, porque o senhor, sempre que fala em 64, o senhor critica e condena o dispositivo militar do Jango, que na verdade não existiu, não apareceu, enfim, se existia, deixou de existir, como disse o Arão. O senhor também critica os apoios políticos, o Mourão, o Moura-Andrade, etc. Mas e o próprio Jango? Porque o senhor tem uma tendência a sempre proteger a imagem do Jango, o senhor é condescendente com a participação do Jango, mas o Jango perdeu o apoio militar, ele não teve o controle do aparelho militar que ele poderia ter tentado, ele perdeu o controle sobre os apoios políticos que ele poderia ter mantido, ele perdeu o apoio das bases sindicais e perdeu, enfim, o apoio também popular. Quer dizer, qual é o erro do Jango, qual é o papel do Jango para ter resultado nisso tudo? Se ele tivesse tido esses erros, eu tivesse percebido, provavelmente, apesar da minha juventude, eu teria tentado opinar. Portanto, não sei para poder responder o porquê. Agora, eu não protejo, não é o meu estilo. Se um dia você tiver, para mim, uma honra imensa comigo, lendo meu livrinho, você poderá ver que eu tento responder perguntas com análise, com demonstração, o mais racional que eu posso. Nem de leve imagino que vão confiar naquilo que eu estou dizendo. Mas é um depoimento. Meu livro não é um livro de historiador, como são os livros deste brilhante jovem. Não é. É um livro de um testemunho de quem viveu de perto os fatos. Ora, veja, quando você diz, vou tratar de você, vocês me tratam também, fica muito mais informal, não fica, Augusto? Fica melhor. Fica mais, deixa de ser tertúlia, fica um café. Veja, que ele acreditou nesta estrutura militar do governo, é óbvio. O que eu acabo de narrar a respeito do general Assis Brasil, chefe da Casa Militar, não saber, ao longo de um dia, desde o meio-dia, quando nós telefonamos para o presidente, o que estava acontecendo, que nos disseram na Câmara, já era público na Câmara. Se ele telefonasse para um amigo, um companheiro qualquer de Belo Horizonte, contaria o que estava acontecendo em Belo Horizonte. E até às 6 da tarde o general Brasil não sabe. Mas isso não é a cara do governo Jango? Ele, na verdade, não sabia de nada. Não entendi. Isso não é exatamente o símbolo do governo Jango? Ele não sabia o que estava ocorrendo à volta dele. Isso aí simboliza bem Eu não sei se a afirmação a falta de que ele de não sabia, por que você não admita que ele era traído? E foi depois exaustivamente demonstrado um conjunto de traições dentro da casa, dentro do grupo. Porque senão fica uma coisa mais num debate psicológico. Por que ele falhou? Porque era fraco. Porque ele falou e não pensou. Não, houve fatos concretos que foram levando para uma conjuntura que realmente terminou no que terminou. Mas do ponto de vista das perdas sucessivas, veja, Eliana, hoje, na minha convicção, a conspiração vinha vindo desde mais tempo, da qual, inclusive, o Cruel já participava. Quem leu, por exemplo, a obra do Hélio Silva, que é uma obra detalhada, extremamente... Podemos ou não discuti-lo como historiador, entre ouvi-la e a dar palpite a respeito. Eu acho que, como documentalista, etc., ele deu uma contribuição enorme à sua obra nesse episódio, não é? Mas ele narra que, num certo instante, o Magalhães Pinto passou a ter contato direto com o Cruel, contato direto, através de um secretário de Estado dele, José Monteiro,
que tinha sido meu colega na Câmara, o deputado José Monteiro. E este José Monteiro conta, numa entrevista ao Cruel, a sucessiva vinda a São Paulo sobre o apoio do Cruel ao golpe. E é um instante que ele traz a proposta concreta do Magalhães para que ele assuma o comando da ação. Comando da ação. Está escrito no depoimento do José Monteiro como emissário do Magalhães Pinto. Agora eu digo, eu fui lá no Código Penal. Código Penal. Isso é traição militar. Está escrito lá. O general-chefe é subordinado ao presidente, deveres de lealdade militar. Não é de compadre. Ao receber o que receberam, tinha o dever de ter denunciado ao presidente o que ocorrera. Não o fez. Portanto, é um abandono ou é uma traição? É uma traição. Almino, eu queria aproveitar o tema que você está comentando para ouvir o Daniel Arão Reis sobre isso. Você deve ter uma opinião diferente. Numa entrevista, você eu queria disse outra coisa. Trazer a discussão para além do Jango. O Jango era um líder político acostumado à negociação, à barganha, à conversação. Ele não era um homem de enfrentamentos. Né? Eu acho que a posição dele teve efeitos negativos. Porém, eu queria ir para além do Jango, porque, afinal de contas, os golpistas não precisaram de ordem do Jango para entrar em ação. Né? Por que, na sua interpretação, as lideranças numerosíssimas, porque nós em história temos uma expressão que é os profetas do passado, né? Aqueles que, como aconteceu, tinha mesmo que acontecer. Eu penso que, em relação ao golpe, criou-se a ideia de que os golpistas eram muito mais fortes que os golpeados e que eles tinham que vencer mesmo. Se a gente vai observar com rigor, a frente golpista era extraordinariamente heterogênea. A frente reformista também era heterogênea. Mas a golpista também. Muitas desconfianças, uns insultando uns aos outros. Inclusive o próprio Mourão, quando desencadeou o golpe, ele desrespeitou muitas avaliações que estavam em curso. Ele antecipou-se com toda clareza. Pois é, então eu quero ir para além do Jango, porque como é que você interpreta o fato de que o campo reformista era constituído por centenas de lideranças sindicais e políticas? Por que essa gente toda não resistiu? Dizer que foi tudo culpa do Jango é fazer do Jango um bode expiatório. Né? Os processos históricos não são assim. As lideranças têm a sua influência, mas não são absolutas. Eu formulei uma hipótese que queria saber a sua opinião, num artigo publicado. As lideranças de esquerda não resistiram, para além do Jango, porque elas tinham medo do povo. Se elas resistissem, ia se desencadear, possivelmente, um processo de grande enfrentamento no Brasil, né? E elas tiveram medo. Havia o medo das direitas e do campo contra-reformista. Esse medo era que as reformas poderiam levar a uma revolução social. Mas eu lhe pergunto, as lideranças políticas de esquerda, reformistas, também a seu modo, por compartilharem, grande parte delas, uma situação de elite social, elas também não tinham medo do povo, de se fossem para o enfrentamento, aquilo poderia gerar um processo imprevisível e as suas posições também podiam ser derrotadas, elas podiam ser superadas. Queria ouvir a sua opinião sobre respeito, porque não foi só o Jango que se demitiu, foram centenas de lideranças. Né? Você tá porque ninguém resistiu, né? Porque ninguém o próprio tomou Ladário iniciativa. E o Brizola disseram, me nomeia ministro da Justiça e ministro da Guerra. Não quero. Tá bem, Jango, então você vai para as suas fazendas, nós vamos resistir. Mas seria o quê? Representando quem? Representando a Constituição. Uma resposta. Representando a Constituição, que estava sendo golpeada pelos golpistas. Sim, mas eles não tinham o dever de respeitar a Constituição se o presidente não desse a eles o... Mas se o presidente não quer, nós vamos defender a Constituição. Forma. Deixa eu responder diretamente à tua objeção central. Como é que você interpreta isso? Pois é, a tua interpretação. Você, no fundo, está dizendo que as forças de esquerda tinham podido, em tese, resistir. Isso. Eu estava lá. Não tinham.
A história de que havia armas nos sindicatos, não havia nenhuma. Nenhuma. O Partido Comunista não tinha a menor condição de dar uma resistência armada. Nenhuma. E não fizeram porque não puderam. Eu vi debate como aquele foi uma debacle no Rio de Janeiro, uma debacle. Uma debacle. E por quê? Porque durante muito tempo a ideia central é de que não haveria realmente uma ação armada até que os fatos se consumassem mais adiante. Ou seja, haveria a possibilidade de chegarmos às eleições no ano seguinte. Havia a possibilidade de que, portanto, com apoio de uma renovação parlamentar, com uma maioria no parlamento, se pudesse votar as reformas que nós considerávamos necessárias, sobretudo a reforma agrária. Isso atuava como um fator neutralizador, sem dúvida. Quem desse grupo tinha mais um ímpeto, vamos chamar, guerreiro, era o Brizola. Você diz bem, não era o Jango. Não era o Jango. O Jango era o homem da negociação. Da conversa. Isso é um bem ou é um mal? Depende do ângulo. Depende da circunstância. Ele, com a maneira que ser, ele soube constituir um ministério, me exclua do ministério, ele soube constituir um ministério da maior grandeza. Da maior grandeza. Logo, não era uma figura... Diga, eu queria retomar a pergunta da Eliane e do Daniel Arão, para perguntar onde é que estava o povo nessa história. Porque nós falamos de muitos políticos, militares, eu concordo, ele não tinha apoio militar, não tinha apoio político, mas você disse uma coisa, não tinha apoio popular. E a gente estava conversando antes da entrevista aqui sobre uma pesquisa Ibope que apareceu agora, né, que foi feita 15 dias antes do golpe, em que o Jango... Duas, uma 15 dias, então, outra por favor, 5 fala dias sobre esse episódio. Que isso Atestava muda um uma pouco. popularidade não só do Jango, mas do programa das reformas. O que é, dizia, já Couto, o que diziam as pesquisas? Não, ele que estava contando. O Jango tinha uma aprovação de 65%, não é isso? É isso. Do governo dele, 15 dias antes do golpe. Veja, E a gente não curioso, sabia disso. Isso foi Augusto. agora, descobriram essa pesquisa divulgada agora agora. na Unicamp, há pouco Essa tempo. pesquisa Sim, do mas era um Ibope. apoio popular ao governo dele que não se traduziu numa reação Aí, popular. não. Reação Não, não, popular falou que- para defender o governo Não, é que dele. ele Mas falou- por que não... Eu acho que o que falta em relação a 64 é explicação e interpretação. Nós constatamos efetivamente que não houve resistência. Temos que explicar por quê. E dizer que, porque eles eram mais fortes, as tropas do Mourão tinham munição para 2 horas. E ele era um homem isolado no esquema golpista. O Castelo não estava com ele, o Costa Silva não estava com Era ele. formada por recrutas Você que diz não tinha nem lugar onde afirmações. Pois é. ficar. Eles Então, acamparam Daniel, no Maracanã. você Se aquela diz- tropa do Mourão fosse bombardeada, Bastava aquela atenção. tropa estava correndo até hoje. Atenção, vamos ouvir Você diz Almino. afirmações saltando etapas. Almino, hein? então, agora você diz, por que, apesar disso tudo, não houve a reação de ninguém? Mas isso é o que eu essa. quero dizer que não é tanto assim. A ignorância também coletiva a respeito de como se desenrolaram os fatos. Então conta pra Quando gente. a tropa vem e passa a ser conhecida, sai do Rio de Janeiro uma tropa de comando para enfrentamento. Uma tropa do chamado Batalhão Sampaio, creio. Não é Regimento Sampaio. Regimento Sampaio, assim. Sampaio. Isso. Isso é o Batalhão Sampaio. Bom, na vanguarda do Batalhão Sampaio é um coronel cujo nome, eu acho que é um problema psicológico, eu nunca consigo lembrar direito. Raimundo não sei das quantas, vamos dizer. Se não me Quando engano, ele é chega nas Ferreira proximidades Alves, Ferreira Hein? Guimarães, Ferreira Alves, alguma coisa assim. Você conhece, portanto. Já, mas essa história... Ele, quando chega, essa frente, a vanguarda, nas proximidades já das tropas de Minas, não é? Lá estava o general, o Marechal Denis. Lembra dele? Odílio Denis. Odílio Denis. Muito bem. O Marechal Denis toma conhecimento da tropa que vem vindo, procura saber quem está no comando. Diz, é o coronel fulano de tal. Coronel fulano de Esse tal Raimundo. é o meu velho companheiro, foi chefe do meu gabinete, é o ministro da guerra, foi meu companheiro como general do Exército. Me ponho em contato com ele. Foi posto em contato com o coronel. O coronel se espanta que o Marechal Odílio estivesse ali. Marechal, o senhor aqui? Pois é, eu estou aqui para, junto com os mineiros, resistir com esse governo comunista, etc, etc. Um momento, general, coronel, houve lá, sei lá, os seus mais próximos no comando e volta ao comando. Marechal, o meu comando está à disposição do seu comando. Nós aderimos.
imediatamente... A Guerra da Saliva. Mas foi a verdade. Imediatamente, o grupo todo, essa vanguarda, adere. Quando o comandante-geral dessa tropa que vinha vindo, eu sempre esqueço o nome dele, enfim, é um general da maior significação. Era o general Mourão que vinha. O general Mourão que vinha com as tropas. Não, eu estou dizendo dos nossos. É porque esse você coronel tinha a vanguarda Raimundo. desse coronel e o comandante da tropa toda vinha vindo. Quando ele chega lá, não tinha mais tropa. A tropa já tinha aderido pelo acerto com o Marechal Denis. Isso está escrito, tal qual, como eu estou dizendo, num depoimento do Odílio Dini para o Hélio Silva. E, se você me permite, só concluir isso. Ele chega a dizer o seguinte: foi um fato da maior significação para a quebra do balanço de forças, porque, através da queda do exército, como é que chama lá, Sampaio... O regimento Sampaio era do regimento lendário. Sampaio, Agora, nós passamos a ter uma dianteira. Mas, Ele considera um fato importantíssimo. Um minutinho só, Daniel. Albino, observa o seguinte, Mas a se o questão, general Mourão Daniel, tivesse feito o cálculo... Daniel, desculpe, Sim. ainda permanece aí no ar a questão levantada pelo Ricardo Onde é Coutinho. que fica o povo na Onde é que história, estava nessa né? história? Porque a gente estava conversando isso agora, poucos minutos atrás, antes de começar a gravação, que apareceram agora pesquisas do Ibope feitas semanas antes do golpe, que mostravam um alto apoio popular ao presidente João Goulart. E o Arão disse agora há pouco que as lideranças de esquerda que apoiavam o governo ficaram com medo do povo. Né? É uma hipótese. Pois é, não, mas para compreender. Então, eu queria perguntar para ele como é que ele vê isso. Quer dizer, se o Jango tinha essa aprovação popular tão alta, né, por que os sindicatos, as universidades, os estudantes e tal, não se juntaram para Antes da defender o resposta governo? do Almino, só para lembrar, esse nome que você se recusa a lembrar é o coronel Raimundo Ferreira de Souza. Eu não me recuso. É um problema psicológico que eu não tolero traição. Desde os que fizeram com o nosso Tiradentes, eu não tolero traição. Então, Raimundo... Esse foi um traidor vulgar. É né? esse. Enfim. Agora a resposta ao Coutinho. O Augusto, essa pergunta que o Coutinho já duas vezes entrou nesse tema, é realmente surpreendente duas coisas. Foi uma pesquisa feita pelo Ibope, nas vésperas do golpe, 15 dias antes, outros 5 dias antes, em 15 estados, em 15 capitais. Pois bem, nós estávamos já na proximidade do golpe. A Marcha de São Paulo já tinha ocorrido, é 19... Marcha da pesquisa Família dia com 15, Deus pela dia Liberdade, 15, é portanto, dia 19. E outra 5 dias antes. Pois bem, os resultados desta pesquisa, que foram há muitos anos atrás obtidos através de um sociólogo, professor Lavareda. Antônio Lavareda. Antônio Lavareda. Exatamente, Lavareda. Conseguiu, e numa conferência de sociologia, etc., ele revela o que tinha lido sobre a pesquisa do Ibope, que não foi revelada na época, Esse é foi que é o guardada. ponto. A mídia não Isto só o divulgou Ibope essa nos pesquisa. explicará, porque cautela não quis contar a verdade. A mídia ou o próprio Ibope, né? Pois bem, Vai saber. Não, mas a pesquisa foi feita pelo Ibope. Mas divulgou? Mas fez para alguém. Normalmente eles fazem para alguém, não é assim? Não é? bom, mas o resultado da pesquisa qual é? Eu vou dar 2 pontos só. Há uma pergunta que se faz assim: você é a favor da reforma agrária? 74% manifestam-se a favor da reforma com urgência. B, há uma outra pergunta que diz: o senhor, como vê o governo João Goulart? Como opina sobre o governo? Você tem, em São Paulo, 66% a favor, considerando aqueles 3 critérios: ótimo, bom e regular. 66%. Nas demais capitais é semelhante a uma que vai a 70%, eu não me lembro aonde. Aí termina não, são várias, eu estou fazendo uma síntese. Há uma outra pergunta. Se o presidente pudesse ser candidato à reeleição, o senhor votaria nele? E ele queria? Você está mais um pouco pedindo que eu seja um adivinho. Não, aí Mas ele mudar a vamos à Constituição. resposta da Bota no mais pesquisa. perfeito, ele quisera. A resposta da pesquisa. A pesquisa responde: 43% dizem, se ele pudesse ser candidato, eu votaria nele. À época, já eram candidatos, não oficiais, porque não era período, o Juscelino, Lacerda. o Lacerda, o Magalhães e o Adhemar.
Portanto, o potencial eleitoral ali, eleitoral, não estou falando de outra coisa, ele é real. Não ele, mas alguém do grupo, o próprio Juscelino, talvez, pouco provável o Brizola, por aquelas outras razões jurídicas, etc. Mas é inacreditável que fosse assim. Pois bem, eu tenho absoluta certeza que nenhum de nós sabia dessa pesquisa. Não, nenhum de estamos nós. sabendo agora. Absolutamente. Mas o não. senhor acha Portanto, que se o presidente tivesse não sido tinha divulgada na época... desse apoio popular, que a imprensa Mas, toda Almino, dizia o Almino, oposto todo dia. Minutinho, sabe? O Vila, Ricardo, Isso mudaria só um alguma segundo. coisa? Vila, É só uma questão. e depois a Eliane. As questões que eu tô, daquela primeira que eu fiz, e única, tal, não são elucubrações, é com base em personagens também do período, como, por exemplo, o Celso Furtado, que foi seu ministro do Planejamento, né, que o acompanhou, que mostra que ele não leu o plano trienal, recebeu o plano trienal e só leu a primeira página, leu 2 parágrafos, isso ele está na fantasia desfeita, está nas memórias dele. O Samuel Weiner não dá o mesmo retrato que você expôs do Jango. No Minha Razão de Viver, muito bem trabalhado, o livro pelo Augusto Nunes, o retrato que o Samuel Weiner dá do Jango é muito distinto, inclusive do uso de dinheiro que o Samuel Weiner diz que recolhia para levar para entregar para o Jango. Ele falou, se eu quisesse ficar milionário, está no livro, eu poderia pegar uma parte para mim, hoje eu estaria rico e tal. O retrato, portanto, do trato da coisa pública é um pouco diferente que o Celso Furtado dá e o Samuel Weiner. E o que me chama a atenção, eu já uma vez lhe disse, é que na conjuntura de 62, 63, 64, o Jango odiava a corrente, que você era um dos líderes dentro do PTB. Vamos lembrar assim, ele derrubou o Temperani Pereira, não, vamos aos fatos, em 63, não gostava da corrente do PTB, que você fazia parte. O PTB autêntico era o seu, de Temperani Pereira, não era do Dr. Andrade. Então vamos, não era o Dr. Andrade. E quando eles derrubam por um abaixo-assinado, no final de 63, o Temperani Pereira, da liderança do PTB, quem faz esse abaixo-assinado é o Palácio do Planalto, né, que derruba, porque ele não gostava, e isso sempre deixou muito claro, o Jango, da corrente. E dizia de você, e tem nos jornais... Como a imagem é grande em você. Não, mas agora. tem, então tem uma questão importante. Ele dizia o seguinte, quem traz gente aqui para o comício é o Cócrates de Sá. Os mais jovens não sabem, claro quem é. E não é o Almino. Essa é uma expressão... O Almino não é em relação a você, é a corrente. Quem é que diz isso? Não, isso, o Jango. O Jango diz isso? O Jango, o que me chama a atenção, Almino, é o seguinte, naquela conjuntura ele não gostava dos deputados realmente que tinham ideologia, os trabalhistas, né? Aquele partido estava rachado. O Brizola, com o jornal Panfleto, que ia sair no dia 1º de abril, que não acabou saindo, estava se retirando do PTB para formar um outro partido cujo núcleo seria o Grupo dos 11. O PTB tinha o PTB do Jango, entre aspas, o PTB seu, claro, da corrente trabalhista moderna, a Temperani Pereira, e havia o do Brizola, que já tinha abandonado na prática o partido. É bom lembrar que ele falou com muita dificuldade no comício do dia 13, né? Ele teve dificuldades, o Brizola, de falar, porque o Jango queria chegar depois que ele falava. E ele chegou justamente no momento que o Brizola estava falando, que foi o discurso mais radical daquela noite. Então, o que me chama a atenção, e eu estou pegando um pouco o caminho do que a Eliane falou, é o seguinte, o risco que a gente corre hoje, 50 anos depois, de fazer uma hagiografia, transformar esse personagem num santo, num defensor de valores, transformá-lo quase que num intelectual, ele nunca o foi, nem na vida estudantil, muito menos como presidente, e alguém que não tinha proposta, porque a primeira vez que tem a proposta das reformas é a mensagem presidencial do dia 15 de março de 64, um domingo, que abriu o Congresso Nacional. É aquele momento que a gente sabe que o governo pensava. Agora, se está a esmo uma pesquisa, a Miss Brasil, em 62, era a favor das reformas. Quando perguntaram para ela se ela lia O Pequeno Príncipe, etc., perguntaram se ela era a favor da reforma. Portanto, a Miss Brasil disse, sim. Vamos foram Misses Brasis. Vamos ouvir o Almino e teremos outro intervalo. É uma comparação... Não, eu citei. Era um tema popular. Mas eu gostaria de responder ao meu querido amigo, Almino, cuja imaginação é Almino, muito estamos maior terminando do o que eu pensava. bloco. Vamos lá. E olha que nós almoçamos vez por outra, tomamos vinho. Mas eu não sabia Almino, que era tão... Eu gostaria de participar desse almoço, para ver vocês brigando. Eu viu? não sabia que era tão intensa a imaginação do meu amigo. Vamos por etapa. É que eu estou terminando. Então vamos fazer o seguinte, Almino. O episódio da esquerda do PTB... Almino, desculpe, eu vou fazer o seguinte, então, porque eu também estou sob pressão aqui, e vocês não estão me ouvindo, não estão ouvindo o que eu ouço.
Eu tenho que fazer agora um rápido intervalo, e aí você, já no recomeço, você responde, tá, ao que disse o Vila, porque vai exigir uma resposta um pouco mais demorada. Tá? E aí entra também na conversa o Daniel e a Eliane, que está esperando para falar. Vamos para uma ligeira pausa e voltamos já já com o ministro do Trabalho de João Goulart, Almino Afonso. Estamos de volta com Almino Afonso, ministro do Trabalho do governo João Goulart. Você vê, eu nem estou fazendo perguntas aqui, tá? Já vamos passar direto para a resposta que eu tive de interromper do Almino Afonso. O Vila fez várias observações. Vou responder agora, com muita atenção você contra-argumenta. a última intervenção criativa do meu prezado amigo Vila. Vila, toda essa parte relativa ao chamado a esquerda do PTB, o grupo compacto que assim se chamava, me perdoa, se eu não era a principal, era uma das principais lideranças. Então, eu estou no cerne disto. Não há nada que se fale dessa área que eu não possa dizer um testemunho com a maior honestidade. Quem tem dificuldade interna no episódio da eleição, na eleição do Temperani, que era uma figura da maior grandeza, um amigo meu absoluto, não é? Um economista, um orador excepcional, mas enfim, é quando nós lançamos candidato a ministro do Trabalho, o deputado Bocaiúva Cunha, por unanimidade. Proposta minha, dentro da bancada. Assim foi, levei o nome do Bocaiúva Cunha para ministro do Trabalho. Ali fica, por razões que não ficaram muito claras, embora eu entreveja quais, o Jango não se manteve na hipótese. Me chama e me convida para ser ministro do Trabalho. Muito bom. Então, eu deixava a liderança do PTB, que até então eu exercia. Eu era o líder do PTB nesse episódio que eu estou contando. Tenho que sair daí para ser ministro do Trabalho. E fiquei dividido, eu, com o meu grupo compacto. Um propondo a candidatura do Temperani, outro propondo a candidatura do Bocaiúva. Não dá em horas deste tipo para você impedir, os fatos ocorrem, é uma dinâmica autônoma. E foi no debate interno desse grupo, que houve uma divisão efetiva, sem agressões de ninguém, e o Jango não teve, nesse particular, nenhuma intervenção. Portanto, imaginar o Jango fazendo ódios a este grupo é falso. Eu era desse grupo total, e eu fui convidado por ele, sem proposta de ninguém, para ser ministro do Trabalho. Por que você deixou de ser ministro, Almino? Hein? E por que você deixou o ministério? Não fui eu quem deixou. Foi a partir de um certo instante, quando o plano trienal malogra, houve necessidade do presidente fazer uma reformulação do governo, tomando em conta essa realidade. Então, não sou eu quem sai, é o Ministério inteiro. O Ministério inteiro. Saímos todos. Perfeito. E nasce um novo ministério com o Carvalho Pinto como ministro da Fazenda. A gente sabe, né, doutor Almino, que... Me chama de Almino, vai. Tá bem, Almino, já que eu lhe conheço há tanto tempo, não é? A gente sabe que essas rupturas, golpes, ocorrem quando há dissidências internas dentro do regime. E você falou uma frasezinha muito contundente, que você odeia traições e traidores. Dê nomes aos bois. Dentro da base político-parlamentar do Jango, quem foram os grandes traidores? Ainda que eu soubesse, não daria. A história Estão merece mortos, saber. a maioria deles. Eu enfrentaria problemas terríveis num plano que eu não sei absolutamente conviver. Um plano já de outra dimensão da vida é muito complicado. E eles quase todos estão mortos. Agora mesmo, nestes episódios, mais ou menos, que vem à tona por conta dos 50 anos, eu me dou conta que eu sou um dos raríssimos ministros do Trabalho, ministro do governo João Goulart, vivo. Estamos vivos, eu próprio. O Valdir Pires, da Bahia, não é? O deputado Paulo de Tarso, que está vivo, lamentavelmente, sem saúde, e só.
De todos os 2 ministérios, temos 3 vivos. Agora, você imagina do conjunto quantos já morreram. Mas que você falou que tem horror da traição e dos traidores. Isso deve estar entalado aqui há 50 anos. Aproveita o momento. Os Pelo menos generais 2 ou 3 traíram, por nomes. Eu te peço desculpas, mas não é o meu forte. Daniel. Não é o meu forte, me desculpa. Em relação à traição, eu prefiro uma expressão clássica de um revolucionário que diz: nós somos só traídos pelas nossas ilusões. Nós só caímos. Nós só somos traídos pelas nossas próprias ilusões. Agora, eu queria insistir com 2 perguntas, porque essa racionalização de que as esquerdas não combateram porque havia uma correlação de forças claramente desfavorável, eu questiono essa racionalização. Porque há inúmeros conflitos históricos em que as correlações, inclusive, elas mudam no próprio conflito. Os golpistas não tinham... O Mourão Filho tinha uma análise da correlação de forças, de que ele ia vencer. Ele foi para o golpe, ele apostou. Por que as esquerdas não apostaram? Nós temos que interpretar e explicar essa questão. Para além do Jango, né, para além das traições, né, por que as lideranças de esquerda... Houve um desmoronamento geral, porque todas elas sentaram-se, fizeram uma análise da correlação de forças e decidiram não combater? Isso não se sustenta. Deixa eu aproveitar, então, Daniel. E a pergunta do Cocho que fica de pé, Daniel, se me permite retomá-la. E o povo, por que não combateu? Então, vou procurar resumir, porque esse bloco é mais curto, tá? Até que vocês estão com problema de tempo também. O general Cordeiro de Farias, ele disse uma frase que o Hélio Gaspari reproduz no livro dele, uma abre um capítulo e o prosseguimento da frase abre outro, que é: o exército dormiu janguista, e aí outro capítulo é: e acordou revolucionário. Ele concorda com Isso isso. é de uma falsidade absoluta. Então, falsidade. Com você. Eu não tenho pouco a reclamar, que eu sei as regras do jogo de uma reunião como essa. Sei as regras do jogo. Mas se houvesse tempo, e o meu livrinho, lamentavelmente... Mas isso aí vai aumentar o interesse pela leitura do seu O meu livro. livrinho dá essas respostas com detalhe. Primeiro, a ruptura do Exército vinha vindo num crescendo impressionante. E, para mim, foi um grande espanto quando, há 2 anos e meio, eu passei a tentar escrever sobre aquele período e constatar que houve uma coesão na hora do golpe quase absoluta, ao nível dos comandos. Os exércitos ficaram unidos de maneira absoluta. E uma sequência. Mas o Cruel estava com o Jango. Hein? O que fez o Amaury Cruel, general Amaury Cruel, mudar de lado? Sim, é verdade, era um general, mas submisso o senhor ao sabe general o que Cruel. foi? O que Na aconteceu? hora H, ele se apresenta ao Cruel e o Cruel manda retirar-se. E ele cumpre, porque a hierarquia é uma coisa bonita, mas dramática Mas em certas horas. o que fez Quer ele dizer, mudar de ideia? Então, realmente foi uma coesão espantosa. E eu me pus a debater comigo, por quê? Bom, tive um debate longo em plenário, à tribuna, com o coronel Menezes Cortes, que era líder da UDN, deputado e líder da UDN, e coronel do Exército. Eu voltava àquela história do Teixeira Lott, no caso do 11 de novembro, etc. E o diálogo é longo, mas o que ele me mostra é que na hora que há, por exemplo, a intervenção do Lott, no 11 de novembro, havia 2 golpes em marcha. 2. Ele relata nesse debate comigo, 2. E ele ganha, porque ele interfere ali, terá feito uma jogada napoleônica, atacou um e dividiu-os e venceu. Pois bem, depois disso, o fracionamento do número de generais, daqueles que foram vencidos, postos na reserva, é enorme. E vice-versa. Ou seja, as esquerdas tinham força. Sim, mas veja, mas então isso... Centenas de oficiais. Mas houve o raciocínio. Isso, então, quebra o sentido de unidade a nosso lado e vai criando a unidade dos adversários. Alemães... Ou seja, é o conflito que cria a força deles e não cria do lado de cá, porque o lado de cá capitulou. Me perdoa, Se tivesse eu sei que você é um militante de esquerda dos mais respeitáveis. Muito bem. Você tem, pela sua maneira de falar há pouco, uma visão sobre as chamadas forças de esquerda
que eu não tenho, por uma vivência que lamentavelmente não é a tua. O que havia de divisões internas é doloroso, mas é real. Divisões da direita. Daniel, mas é deixa real. só completar que nós É temos real. 2 minutos neste bloco completo. É real. Bom, você tinha uma divisão profunda entre nacionalistas dentro do Exército, favoráveis ao monopólio estatal do petróleo, general Horta Barbosa, etc. Até o general Cardoso, pai do Fernando, era também, etc. E os anti. Isso era um choque aberto. Pois bem, na hora da coesão havia uma unidade absoluta. Eu levanto no meu trabalho algo que me parece que é um apelo aos historiadores como você é, como meu querido amigo é. Uma análise profunda sobre isso, porque por trás disso tem diretamente a ingerência americana. São os americanos que vão criando realmente uma tal coesão militar que não é aqui, é na América Latina. A chamada agressão militarista tinha sido prevista pelo general, pelo presidente da Argentina, Frondizi. Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, num encontro com Afonso Arinos na ONU, ele diz: vocês já perceberam da agressão militarista que está sendo montada? Enfim, o que era agressão militarista? Já era o plano dos Estados Unidos de montar as seguidas ditaduras militares, que começaria como ele próprio disse, começará comigo, em seguida será o Jango. E aí foi sucessivamente a Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Peru, Chile. Um a um, o mesmo esquema, ostensivamente a mesma presença militar, a mesma presença dos Estados Unidos. E na nossa, meu prezado, hoje, quem ignora o que foi a presença militar no golpe de 64 americano está perdido no tempo. Está perdido no tempo. Há anos, o Jornal do Brasil publicou em detalhes o chamado o Bradersan. Há anos. Isso foi transformado num pequeno livro do Marcos Sá há anos. E agora este jovem, como é que chama ele? O Tavares, filho do Flávio Tavares, fez um filme, um documentário admirável, colhendo áudios, filmes, etc., que os americanos liberaram, onde isso tudo vem comprovado. O porta-aviões com os aviões militares, os destroyers, aviões... Todo o Brodessan a caminho do Brasil. Isso é a realidade. Portanto, havia um esquema que transcendia a nós. Se nós não analisarmos isso, nós nos perdemos em subjetivismo. Vamos agora para mais um rápido intervalo. Voltamos já já com o último bloco da entrevista com Almino Afonso, ministro do Trabalho do governo João Goulart. Eu só lamento que Estamos de volta para o último bloco da entrevista com Almino Afonso, que acaba de lançar o livro 1964, na visão do ministro do Trabalho de João Goulart. Ricardo Couto. Resumindo, temos 10 minutos. Almino, 50 anos depois, né, o tempo correu. O golpe é de 31 de março, de 1º de abril ou de 2 de abril, como o senhor falou hoje, que se consumou. Não tem nenhuma dúvida, é 2 de abril. 2 de abril. Então, não é mais 31 de março, agora é 2 de abril. Peraí, não, deixa eu terminar a pergunta. Até a duração da ditadura agora é discutida. Para o senhor, a ditadura foi de quando a quando e durou quantos anos? A ditadura foi? De quando a quando e durou quantos anos? Olha, eu nem fiz esse cálculo. Eu só sei que nós ficamos... Começou dia 2 de abril e acabou quando eu voltei do exílio em 76, eu não podia ser candidato se eu quisesse. Portanto, até ali o golpe estava. Como estava mascarado ou não, é um detalhe, eu não tenho um cálculo para isso. Eu considero que foram 21 anos, ou seja, até, bem ou mal, a primeira eleição após a morte do Tancredo. Um cálculo, eu não sei quanto tempo só para demorou. aproveitar, então. Antes só se falava em golpe militar, agora virou golpe cívico-midiático militar. O que foi, afinal, 64? Olha, não há golpe sem militar. Nós fazemos, às vezes, as frases e não sei porquê. O golpe é necessariamente militar, sem o qual não há golpe. Pode haver uma revolução social,
Mas a tomada do poder pelas armas são os militares que tomam, não tem forma. Podemos os civis entrar ali um pouco de garrucha, mas quem tem metralhador e canhão são eles. O golpe é basicamente militar, o golpe é ação. Entretanto, veja, quem formula a declaração de vaga de presidente é o presidente do Congresso Nacional. Havia, portanto, no golpe o contingente civil, é evidente. Portanto, é um golpe militar e civil, sem dúvida. Daniel. Almino, nós temos já há alguns anos uma democracia no Brasil. Muitos sustentam, no entanto, que há legados importantes do período ditatorial. Você concorda com isso? E, se concordar, que legados você acha que do período ditatorial ainda continuam pesando sobre o nosso regime democrático? Olha, tudo é pergunta para conversar muito, não é verdade? Eu diria que o grande drama hoje, que eu acho que resulta deste conjunto que está implícito na sua pergunta, é a falência dos partidos políticos, não é? Nós herdamos do passado, bem ou mal, uma lição de tentativa organizativa do país. Tentativa. É a primeira vez que tenta o trabalhador fazer a sua central operária, a primeira vez através do CGT. É a primeira vez que tem os trabalhadores do campo se organizando, a contagem. Tudo estava se esboçando nesse tempo. Bem ou mal, você tinha um PTB que estava longe de ser um partido à esquerda, mas era um partido com uma base significativa de proposições ligadas à causa social. Boa parte do que se conseguiu, o Estatuto do Trabalhador Rural, 13º salário, etc., tudo é um núcleo propositivo da esquerda do PTB. Havia. Hoje eu não sei onde estão estes núcleos nos vários partidos, e eu estou sendo honesto em dizer que vejo isso muito amplamente. Ou seja, a ausência de uma democracia interna partidária. Então, os jovens estão soltos, protestando, legitimamente e sem ter canais para poder levar adiante a sua proposição. Os partidos não estão tendo condições de captá-los. Vila, vamos completar a roda. Você e Eliane. Rapidamente, então. Primeiro, ir aos quartéis era comum à época. As tendências políticas procuravam os quartéis para resolver suas pendências, suas divergências. Jango fez isso antecipando o plebiscito, pressionando militarmente o Congresso, que foi antecipado o plebiscito, seria 1 ano e meio depois, com pressão militar ao Congresso. Jango pressionou e ia impor um golpe de Estado com o estado de sítio. É bom lembrar, em 63, que com intervenção na Guanabara, São Paulo e Pernambuco. Não é verdade? Lembra que teria intervenção e ia derrubar Arraes, o Arraes disse, o general Justino também, derrubar Lacerda e Adhemar. Então, a questão é o seguinte, como é que esse democrata, nessa sua leitura de 64, João Goulart, quis dar em 63, e você se posicionou contra o estado de sítio, que ia fechar o Congresso e impor a reeleição e uma mudança constitucional à força? Essa ideia de impor a reeleição por uma medida constitucional, o Vila, por favor, como alguém teria a estupidez de propor me perdoe falar, como alguém poderia ter a estupidez de propor ao Congresso Nacional uma emenda constitucional que pudesse ter viabilidade para o Jango ser candidato? Não tinha mais remota, ninguém teria a estupidez de propor isso. Ele ia fechar o Congresso. Está no estado de sítio, você disse à época. Por favor, deixa eu dar um depoimento de quem viveu, e você está lendo história como quem lê jornal ou como quem lê documentos. Eu vivi o estado de sítio que eu combati desde o primeiro minuto, portanto tenho autoridade para falar, absoluta. Quem primeiro levanta a voz na frente de mobilização popular contra fui eu, seguido pela UNE, depois vem os outros e no final o Brizola. Portanto, eu tenho a total autoridade para combater. Não porque o Jango estivesse tramando um golpe, mas que eu dizia, um estado de sítio cria necessariamente uma perda de controle político. Tiramos o povo da rua, tiramos os trabalhadores da rua, e o comando passa a ser de militares, até onde vão. Derrubariam o Lacerda sem nenhuma dúvida, e ficaria nisto. Então, esta sequência me fez levar como hipótese de risco, mas não que eu diga que o presidente tramou aquilo no golpe. Ele atendeu ao apelo dos ministros militares, que, agredidos pelo Lacerda, ofendidos, exigiram praticamente, num documento que eu publico na íntegra. E ele não teve alternativa senão propor. Eliane. Não teve o apoio político, retirou. Fez Eliane, o que podia. E temos 3 minutos. Eliane. Então tem que ser rapidinho. Quando vocês jogaram a toalha,
o Jango vai embora, o Brizola desarticula a reação, enfim, não tinha mais o que fazer. O que vocês imaginavam que vinha depois? Em algum minuto vocês tiveram a ideia de que viriam 21 anos? Acho que ninguém. Vou contar uma historieta pessoal. Quando há um golpe e começam as cassações, eu recebo um aviso do presidente Mazzilli de que eu seria dos primeiros a ser preso. E uns amigos meus me levam para o sertão da Bahia. Rubens Paiva, inclusive, me leva. Rubens Paiva, Bocaiúva, Cunha. Mas a Câmara continuava funcionando, enfim, da maneira mais anárquica. Eu achei que era ruim eu estar fora sem que soubessem por que eu estava saindo. Volto. Ao voltar, estava exatamente o dia da minha cassação. Eu recebo a visita do professor Santiago Dantas. E ele me diz, Almino, o golpe agora, quanto tempo vai obrigar a nós ficarmos à margem, dizia ele. Eu acho que um homem público não pode aceitar ser preso. É vexatório, desmerece. Você é homem jovem, etc. Aceite o exílio. De longe você orará o Brasil. Isso durará 4 anos. O professor Santiago, com aquele talento excepcional, estimou naquele instante que duraria 4 anos. E ele morreu logo depois, Eu entrei né? para a embaixada. Levei 12 anos de exílio. Você veja que é difícil fazer cálculo. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Eliane Cantanhede, do Daniel Arão Reis, do Marco Antônio Villa, do Ricardo Cocho e do Paulo Caruso. Agradeço a você que nos acompanhou até agora e, em especial, ao ministro Almino Afonso, que nos concedeu esta entrevista com o brilho habitual. Evidentemente, Almino, um livro, né, o que você escreveu, não cabe num programa. Nós poderíamos continuar conversando horas sobre isso, mas acho que você mostrou muita coisa importante para quem quer conhecer melhor aí o que se passou em 1964. Boa noite a todos, boa semana e até a próxima segunda.